Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23. E para vocês que nos acompanham por todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, né? Muito obrigado pela companhia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na língua, na pauta de todo mundo. Mas a grande questão é educação. O que é, como se faz, como se constrói. E nada melhor, né, do que conversar com uma pessoa muito experiente, com um tempo já, né, de carreira. Me refiro à professora Márcia Carvalho, ela é professora mestre, que a gente tem o prazer de, a partir do próximo dia 2, ter um programa dela aqui na TV Capital. Professora Márcia, muito obrigado. Doutora Márcia, muito obrigado. Doutora professora, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vinda. Bom, eu que agradeço a você, a toda a turma da TV Capital. A alegria é minha de estar aqui mais uma vez no Jornal Argumento, estar aqui nessa emissora que tem crescido tanto e que sempre apoiou as questões educacionais, as questões culturais do nosso estado de Goiás. Eu que agradeço muitíssimo a sua amizade, o seu carinho, esse olhar de educador que você tem e com muita alegria que eu recebi o seu convite. E de aluno, né? Porque sugo a experiência e principalmente, né, essa trajetória que a senhora tem aí nessa missão que é construir educação nesse país. Mas assim, todo mundo fala em educação. Qual que é o conceito da senhora de educação? Bom, é amplo, né? O conceito de educação é amplo, cada pessoa tem o seu, mas para mim, educação é um processo de desenvolvimento que nunca para, né? Você nasce, você morre se educando. Então, é aquele processo que entre a sua vida e a sua morte, durante toda a sua vida, você vai aumentando cada vez mais. Então, a meu ver, educação é um processo que busca, que visa o desenvolvimento, visa uma qualidade de vida melhor, a aquisição de conhecimento para que você viva e viva cada vez melhor e que você possa ser uma pessoa crítica, uma pessoa antenada, uma pessoa que realmente faça diferença na sociedade que você vive. Muita gente, ela diz que educação é uma postura social, né? Pessoa mal educada, bem educada. E a senhora discorreu muito bem sobre essa questão. O ensino entra aonde nesse contexto? A meu ver, a educação é uma postura pessoal. Ela é uma postura pessoal que precisa ser levada para a sociedade. Quanto mais pessoas que possam apoiar, possam acreditar na educação, com certeza essa sociedade será uma sociedade mais educada, uma sociedade mais desenvolvida, né? Então, para mim, assim, é questão de trabalho de formiguinha. Um país educado, um país desenvolvido, com certeza, o cidadão, a cidadã, ele passou por esse estágio de educação que, como eu disse, ele dura a vida toda. Padece no Brasil um plano de Estado para educação. Estou errado? Não, está correto. Está correto. Eu não vejo, eu não consigo entender o desenvolvimento, e esse aí o mundo nos mostra, o desenvolvimento de um país, de uma nação, se não começar na educação. E, infelizmente, muitos líderes hoje ainda não perceberam, né? Isso é cultural, isso infelizmente é uma herança maldita, né? Isso é cultural, que tudo começa, André, através da educação. Se um país não investir pesado na educação, não adianta, porque se não for na educação, as demais coisas, elas são complementares. Tudo é muito importante, saúde é muito importante, meio ambiente é muito importante, cultura nem se fala, saneamento básico, mas se não for, se a educação for o eixo norteador de todas essas ações, consequentemente, elas evoluirão. Então, o Brasil já deu passos assim largos em questão ao avanço na educação. Quando a gente vai considerar a questão do analfabetismo, a questão do número de alunos hoje que têm oportunidade de frequentar um ensino superior,
que antes era, há algumas décadas atrás, ainda era muito baixo. Se você vê algumas conquistas que o Brasil está tendo, eu posso dizer que o Brasil está no caminho certo, está andando. Ele já deu alguns passos significativos, mas ainda o Brasil não investiu e não vê educação como assim, algo que venha contribuir para que realmente a gente dê passos e passos significativos para o desenvolvimento. Sempre se fala, independente de questões políticas, que hoje se tem mais acesso às escolas, mas isso representa formação, educação, qualidade, porque você possibilitar a pessoa frequentar umas salas de aula, como a gente está vendo crescendo, a senhora mesmo diz, cresce muito o número, tanto na escola pública como privada, o número de pessoas que têm acesso à sala de aula. Agora, o conteúdo dessa sala de aula? Não basta ter acesso, é necessário ter acesso sim. E aí, sim, você está corretíssimo. No Brasil, em Goiás, em Goiânia, esse acesso a uma sala de aula, a uma escola, tem aumentado anualmente. Mas não basta isso. Nós precisamos que todos os nossos alunos tenham acesso à escola em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao pós-superior, mas um acesso com qualidade. Não basta ter escolas. Precisa de ter escolas, é necessário ter escolas e escolas de qualidade. O ensino tem que ser de qualidade. O que você espera de uma escola? Que o aluno aprenda e apreenda cada vez mais. Não basta entrar na escola e sair da escola da mesma forma que entrou. Então, a questão da alfabetização, que dura uma vida toda, a questão das sequências de séries, de anos, essa preparação do aluno da educação infantil para o ensino fundamental, do ensino fundamental para o ensino médio, para o ensino superior, precisa acontecer, André, com qualidade. Agora, acesso à escola nós temos mais, não temos 100%. Não temos 100% no Brasil. O Brasil ainda, nenhum estado pode falar, todos os alunos que querem estudar hoje têm uma vaga na escola. Ele pode ter uma vaga a 8, 10 quilômetros da casa dele. A vaga está lá, mas ele tem acesso a essa escola? Não tem. Então, não posso afirmar que ele tem esse acesso a essa vaga, a essa escola. Às vezes, ele mora a 10 quilômetros, 12 quilômetros, 8 quilômetros. Ele não tem carro e como é que ele faz? Ele trabalha o dia todo, ele não consegue ir nessa escola à noite. E às vezes... A vaga está lá, mas ele não consegue chegar. Então, eu não atingi. A vaga tem que atingir o aluno. Mas no Brasil, são poucos os alunos que não conseguem essa vaga. Mas agora o que nós estamos questionando em nível de país, em nível de estado, em nível de cidade. O nosso ensino é de qualidade? O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, medido pelo MEC, você bem sabe, quando começou o IDEB, em 2006, se não me engano, você foi uma pessoa que acompanhou muito nos seus programas, porque eu volto a dizer, você, para mim, além de jornalista, apresentador, você é um grande educador, você acompanha sempre as questões, você discute, você traz a criticidade, eu acho que isso é fazer educação. Então, o IDEB das capitais, da cidade do interior, tem aumentado em nível de ensino fundamental e médio? Às vezes sim, às vezes não, às vezes cai em algumas cidades. Então, o ponto X que eu penso, o ponto da questão, não basta ter escola, precisa ter escola e escola com qualidade. O aluno tem que entrar para a escola e aprender cada vez mais. Isso é uma lacuna que nós estamos vencendo. E a senhora tocou num ponto importante. O aluno, nós temos assim, no ensino fundamental, uma busca muito grande. Agora, a gente ainda é refém de uma cultura de que a criança tem que ir para a escola. Mas quando a gente chega já, vamos na minha época, no segundo grau, aí há um número imenso de alunos. A evasão é grande. A evasão é grande, ou seja, são alunos que, por seja qual for o motivo, deixam as salas de aula. Aonde que entra o lado aí social, onde entra o lado de uma escola atrativa
para manter esse aluno na escola? Pois é, esse é o grande desafio das escolas. Para mim, esse é o grande desafio da escola e da educação, para nós educadores, a começar, né, com os educadores, nós somos educadores. É cultural, como você bem disse. Só para te mostrar um exemplo. Você está lá dentro da escola, você está fazendo escola, na educação infantil. Ninguém falta às aulas. Quando você faz reunião de pais, nos eventos das escolas que tem o segmento de educação infantil lotado. Você chama o pai para alguma atividade, para as reuniões, lotado. André, 100%, 99% de assistência. Nos eventos, então. No ensino fundamental, nos primeiros anos, isso vai diminuindo. Nos últimos anos, diminui mais ainda. Chega no ensino médio, é quase nada. Uma questão da gente ver essa evasão muito grande no fundamental e no médio, e principalmente na educação de jovens e adultos, que geralmente é no turno noturno, porque o jovem e o adulto trabalham o dia todo e às vezes vai para a escola à noite. Então, essa evasão se dá muito também por questões que ele tem que trabalhar, ele trabalha muito, ele chega em casa cansado, às vezes vai para a escola sem jantar, e a escola ainda não é atrativa. E outros fatores externos. Né? Mas a escola, o interno da escola é que a metodologia nem sempre ela é adequada, essa escola nem sempre é prazerosa. Não, e hoje em dia a escola compete com o mundo virtual, com o mundo tecnológico. Tudo é melhor, ficar na frente de um computador, ficar na internet é muito melhor do que ouvir o professor dar aula no quadro giz. Então, não é significativo. Então, esse é o grande desafio nosso, né, de educadores, é tornar essa escola cada vez mais atrativa, cada vez mais prazerosa, e querendo ou não, nós estamos concorrendo com o shopping center, nós estamos concorrendo aí com os jogos, nós estamos concorrendo com tantas outras atividades que com certeza são mais prazerosas. A história nos mostra que os grandes países ou as potências que foram arrasadas, vamos dar 2 exemplos, né? China e Japão, investiram na educação. Porém, eu sempre digo isso, é um processo lento e demorado. Se a gente investir hoje, colheremos frutos daqui a 20 anos. Daqui a décadas. Já deveríamos ter feito isso há décadas atrás. Hoje nós estaríamos em outra situação, concorda? Plenamente, mas eu me recordo de discursos de Ernesto Geisel falando sobre investimento em educação, João Batista Figueiredo, e de lá para cá a gente tem sempre falado sobre isso. E nesses outros países, eles entenderam esse recado, e tanto é que o Japão hoje é uma potência. Uma potência. A China hoje, ela comanda a economia no mundo. No mundo todo. O que deu errado aqui para que essas formas de chamarem a atenção não deu resultado? Talvez seja o quê? Aquilo que eu falei, uma questão cultural, porque nós estamos hoje, digamos, na 2ª geração dos analfabetos, porque os nossos antepassados não tinham acesso à escola, então não priorizavam essa questão da escola. Talvez seria isso, somos um país jovem e precisamos de crescer e evoluir? Com certeza, 2 palavrinhas-chave, eu acho que você matou a questão aí. A primeira questão é cultural. Décadas a décadas está passando, está perpassando. E a outra questão é prioridade. O Brasil nunca parou e disse, vamos investir pesado em educação. Investir pesado em educação não quer dizer necessariamente deixar de investir em outras áreas do desenvolvimento humano. Mas é dar uma prioridade, é voltar os olhos com mais carinho, com mais afinco para as questões da educação. Olha, eu disse que o Brasil está no rumo certo em nível de educação. Vários avanços já foram dados. Se você pegar uma década atrás, você vai ver investimentos em educação, em educação, em tecnologia, a questão do acesso ao ensino superior, a questão dos financiamentos, a questão mesmo da avaliação. Antes não se avaliava a escola, André. Não se avaliava. Com todo respeito, eu fui muito tempo coordenadora pedagógica de escola, fui professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola, tanto municipal, tanto estadual, quanto privada, e a gente, tipo assim, reinava absoluto.
Hoje não, hoje existe o Ministério da Educação que ele vai à escola e mede essa aprendizagem. Existe meta para 2022 que as escolas públicas do Brasil estejam com ideia de 6 acima, de 0 a 6. O ideal seria 7. Seria 7. Os países desenvolvidos que você citou, eles têm mais de 8. Tem países que têm 10 de DEB. Mas a nossa meta a Irlanda, é próxima a 7. Próxima a 7. Se, para o Ministério da Educação, se conseguirmos, se o Brasil conseguir a média 6 em 2022, grandes passos foram dados, mas nós precisamos de avançar. Nós temos escolas, inclusive no interior do Brasil, André, escolas pequenininhas que você olha assim e fala, gente, não pode, e que tem uma ideia chegando a 6, 5,9, 6, e outros ultrapassando. Em Goiânia mesmo, nós temos escolas municipais, escolas estaduais, que passam de 6, escolas privadas também. Então, você vê que é questão de prioridade, é questão de dedicação, mas passam por algumas valorizações, por alguns investimentos, né? A meu ver, o primeiro investimento a se fazer na educação, se esse país quer ter um povo desenvolvido, uma educação realmente forte, é a valorização do profissional de educação. Esse é o grande tema. Começa por aí. Porque são os mestres, os professores, que criam na cabeça do aluno ou do estudante, né, essa sedução pelo aprendizado. Ele é um formador de opinião, o educador, o professor, o mestre, ele é um formador de opinião. Agora, o professor precisava ter um salário realmente digno, ele precisava de ter dedicação exclusiva nessa escola que ele trabalha, ele tinha que colocar lá corpo, alma, coração. Ele coloca coração, mas ele não pode colocar o corpo, porque ele precisa de dar aula em 3, 4 locais, se ele quiser sustentar a sua família. Às vezes professores aí com 1, 2 filhos, para dar conta de sustentar os seus filhos, a sua família, ele dá aula em 3, 4 escolas, ele corre ali, se a aula termina, se o turno termina meio-dia, às vezes ele tem meia hora no trânsito aí em Goiânia para poder chegar na outra escola. Às vezes ele vai para outra escola sem almoço, ele sai de uma escola à tarde, pega o turno noturno, às vezes ele não consegue fazer um lanche, ele já tem que estar dentro de sala de aula. Como que um professor, ele está dando corpo, alma, coração, ele não consegue, ele é um ser humano. Então, só para você ter noção, o piso salarial que foi implantado pelo governo federal, muitos municípios ainda não conseguem pagar o piso salarial. Muitos municípios do Brasil, os 5.000 e tantos municípios que o Brasil tem, muitos ainda não conseguem pagar o piso salarial, que é de hoje para 40 horas a jornada de trabalho do professor. Para o professor ganhar 40 horas de trabalho, ele tem que trabalhar 2 turnos de 20. Você vê que é praticamente o dia todo, 8 horas diárias. O piso hoje é R$ 1.697. Então, você vê que como que esse professor, que essa professora vai sobreviver. Ela tem que arrumar outra coisa para fazer, ela tem que dar aula em outra escola, ela tem que fazer outros investimentos, procurar aulas particulares. Então, como que você fala? Outra coisa, como que hoje eu sou uma defensora da educação em tempo integral. Eu sou uma defensora, quando fui secretária municipal de Goiânia, era prioridade no nosso projeto e nós deixamos implantadas em Goiânia, no ensino fundamental não existia, em nível municipal, escolas em tempo integral, nós deixamos implantadas mais de 58 escolas que tinham jornada ampliada, hoje em Goiás são muitas. Eu sou defensora de uma escola em tempo integral, mas diferente. Não uma escola chata, aí a gente volta naquela questão que nós estávamos falando, que a escola não é atrativa, uma escola burocrática, uma escola chata no turno matutino, por exemplo, e que quer segurar sua clientela ali no turno vespertino para repetir toda aquela chatice, todo aquele conteúdo demasiado. Aí você não faz, aí não adianta ter escola em tempo integral. Aí a evasão vai ser muito maior. Eu defendo uma escola em tempo integral com atividades diferenciadas no contraturno. O aluno precisa, o pai do aluno precisa deixá-lo na escola, não transferir para a escola o papel de pai de família, né? A gente sempre tem que voltar a dizer, escola faz papel de escola e família faz o papel de família. Ninguém faz o papel do outro. Ambas se completam. Certo? Agora, a família precisa ter a segurança de deixar a criança, o adolescente, o jovem na escola, no início do turno matutino,
saber que ali ela ficará, ela terá todas as matérias, todo o conhecimento, os conteúdos do ensino regular. Ela precisaria fazer as refeições naquela escola, sim, ter horário de almoço, horário de descanso, horário de bate-papo com os colegas, de interação, de relacionamento. Aí no contraturno, ela deveria ter aulas de arte, esportiva e tantas outras questões, as tarefas de casa ela poderia fazer ali, como acontece nos países desenvolvidos, sim, nos grandes centros, certo? Ela tem que ter esse apoio. E hoje, como que você tem esse apoio? Se existe uma demanda ainda a ser aceita na escola, como que você pega uma escola de um setor distante, por exemplo, lá na região noroeste, não vamos sair de Goiânia não, vamos ficar aqui em Goiânia, na região noroeste, onde você tem, num turno, salas de aula com 45, salas que comportam 35, tem 45, que você tem que atender aquela demanda. Você tem turno matutino, vespertino e noturno. Como que você transforma essa escola em tempo integral? Não tem condições, aonde que essas crianças vão ficar? É necessário construir escolas, preparar o professor, capacitar, formar o professor, para que esse aluno fique mais tempo. Consequentemente, esse aluno aprenderá mais. Um dado importante, tem pessoas que defendem, acham, e eu não vejo assim, André, que a escola de tempo integral, o maior objetivo dela é tirar as crianças da rua. É tirar da marginalidade, do perigo que elas estão expostas todos os dias. Isso também não tem nada com educação, isso é uma questão social. Também, obviamente, se eu estou com a criança na escola, eu, mãe, estou trabalhando, a minha criança está na escola o tempo todo, obviamente que ela estará menos exposta ao perigo da rua, do traficante, dos acidentes. Tudo bem, mas não pode ser a questão sine qua non, não pode. Não pode se mascarar. Se mascarar. A escola em tempo integral, ela tem que ter o objetivo de preparação, desenvolvimento desse aluno para o conteúdo, sim. E nós temos aqui em Goiânia experiências que as escolas em tempo integral são as escolas que o IDEB cresceu assim, ó, muito rápido. Entendeu? Então, por quê? Lá o aluno tem atividades complementares, lá ela tem as aulas de reforço, que não necessariamente quando um turno tem uma jornada de 4 horas, você pode dar esse reforço para o aluno. Então, quer atingir um IDEB maior, quer esse desenvolvimento? Mais tempo. 4 horas de jornada no Brasil. O Brasil é um dos poucos países onde o aluno fica 4 horas na escola. Nos países desenvolvidos, não. O aluno chega ali 8 horas da manhã na escola e sai às 17. Sim. Às 18 horas, mas não repetindo aquilo que às vezes não dá certo na escola, né? Aquilo que oprime, aquilo que estressa, aquilo que cansa, mas uma escola realmente com atividades diferenciadas e que leva esse aluno a aprender e aprender cada vez mais. E outro aspecto também, colocam nas mãos dos professores não só a questão de formar cidadãos, mas médicos, psicólogos, psiquiatras, inclusive é grande o número de crianças e jovens que têm problemas de saúde, o chamado TDA, aquele distúrbio, né, que a pessoa ela tem, um problema de saúde que influencia no aprendizado e o professor ele é obrigado a responder por isso. Nós temos um problema crônico, que é um problema de visão e audição, que também compromete o ensino. Com então, certeza. assim, ali na educação, pensa-se que resolve o problema de saúde pública também. Não seria hora de ligar esses dois setores? Claro, uma escola, hoje, uma escola boa, uma escola de qualidade, é uma escola onde a sua equipe ela é multidisciplinar. O professor, ele não tem a formação de psicólogo, apesar que ele é um grande psicólogo. Mas psiquiatra não. Mas ele também não é o psicólogo, ele não é o psiquiatra, ele não é o fonoaudiólogo, ele não é o oftalmo, ele não é o médico, né? Ele não é, ele pode o quê? Ele é preparado para fazer os encaminhamentos. Você pode saber, muitos alunos são encaminhados ao oftalmologista porque o professor percebeu. Porque o professor, ele é antenado, o professor para dar conta de ser professor, André, para dar conta de salas de aulas muito grandes, muito numerosas, ele fica antenado ali o tempo todo. Então, às vezes, ele detecta, ele vê que aquela criança está com baixo rendimento, que ela está com dificuldade de enxergar. O que ela faz? Ela encaminha esse aluno através da coordenação da escola, chama os pais, ao oftalmologista. Você pode ver, não dá outra, daqui uma semana o menino vem já com óculos. Você vê que o oftalmo falou, meu Deus, como é que esse menino aguentou esse tempo todo? Então, o professor, é isso que você falou, nós colocamos
no professor uma sobrecarga. Ele precisa ensinar, ele não pode só transmitir conteúdo, mas ele precisa trabalhar sim o conteúdo. Ele tem o conteúdo, ele tem uma matriz curricular para cumprir, ele tem os conteúdos programáticos daquele ano para poder cumprir, para que o aluno possa dar sequência ao seu estudo, né? A sua sequência escolar. Ele precisa sim, mas ele não pode ser só o transmissor de conhecimento, ele precisa de interagir, ele precisa de provocar esse conhecimento, mas ele precisa também de ser o médico, o psicólogo, às vezes o pai, a mãe. Quantos professores no final do turno pegam o aluno que o pai não chega para buscar e leva na casa? Sim. Leva na casa. Eu já fiz isso enquanto diretora e coordenadora de escola várias vezes. Deu 6 horas da tarde, a criança começa a ficar tensa, aflita, porque o papai não chegou, a mamãe não chegou, você liga celular, não atende, você tem que fechar a escola, já chegou o turno noturno, o que você faz com essa criança? Você dá um lanche para essa criança, às vezes, um lanche que você vai lá, compra, paga, dá um lanche para essa criança, bota no carro e vai para casa do pai, chega lá, não tem pai nem mãe, né? Então, nós somos tudo isso dentro da escola. E querem que tudo dê certo, que o resultado da aprendizagem seja 100%. Nós não conseguimos mas isso. Aí deveria entender e colocar tudo isso dentro da escola. Claro, uma escola, volto a dizer, uma escola que trabalha com eficiência, com qualidade, ela precisa sim de fazer os encaminhamentos necessários ao psicólogo, ao médico, mas ela precisa trabalhar com uma equipe, essa equipe multidisciplinar ali, dando o apoio. Daí que eu volto a falar, eu defendo uma escola em tempo integral sim, mas uma escola com qualidade, uma escola que tenha essas competências a buscar, porque o aluno nós passamos grande parte da nossa vida dentro da escola. Sim. Né? Eu não sei se você é bem mais novo do que eu, mas eu sou da época que a gente sentava ao lado, ainda peguei, hein? Carteiras ao lado da minha colega ali. Estudamos juntos, na mesma idade. Né? E ali a gente não podia nem conversar e era aquela coisa, as 4 horas não passavam. Né? Então, aquela coisa rígida, né? Aquela coisa... Então, não é por aí. Não é por aí, nós precisamos de continuar repensando a escola, continuar investindo. O Brasil precisa continuar dando passos significativos em nível de educação e educação de qualidade, né? Não basta dar escola, tem que formar professor, tem que valorizar professor, tem que dar condição na sala de aula para trabalhar. Né? Foi a época, quando a gente fala que o aluno, hoje em dia nós professores competimos com o mundo virtual, com o mundo tecnológico, essa tecnologia precisa estar dentro da escola, nós não conseguimos fazer milagre mais com lápis, com giz e com lousa, não damos conta disso mais, né? Isso já não existe mais, então eu defendo uma escola, dizem que todo educador é um sonhador, eu sou uma sonhadora. Eu sonho que o Brasil possa ter escolas em curto prazo, como tem na Irlanda, como tem na Suíça, onde cada aluno, cada professor realmente chega lá, tem o seu armário, guarda os seus pertences. O tempo todo a aula ela é em nível de tecnologia avançada. Então, assim, nós precisamos, e isso hoje em dia não é tão caro. Isso hoje em dia, quando você falava assim, ai gente, a tecnologia tem que estar dentro da escola, cada aluno, né, com o seu tablet, cada professor, as aulas todas em nível virtual. A gente fala assim, nossa, mas que mundo que nós estamos no Brasil, nós estamos em Goiás. Hoje em dia, isso está ficando pequeno. Nós podemos estar levando isso cada vez mais para as escolas. Isso tem que ser o nosso grande desafio. Mas aí tem um outro aspecto, né? A tecnologia que ela veio para favorecer, ela acaba, pelo mau uso, atrapalhando esse processo de aprendizado, né? Porque nós estamos agora tendo contato com esse mundo virtual, essas coisas. E o mundo virtual, ele é muito sedutor para outros caminhos que não sejam da educação. Que precisa ser acompanhado, como precisa ser acompanhado também outras questões da nossa vida. A televisão, por exemplo, é uma delas. Que tem prestado muito desserviço. Desserviço. A televisão, uma criança, uma adolescente que fica o dia todo e a mãe não tem controle do que essa criança está assistindo nessa TV, também é um grande mal, como a internet, como o mundo virtual é. Né? Se ela ficar demais na casa do vizinho ou demais na rua, conhecendo pessoas que essa mãe não conhece os pais, não sabe como que essa família vive, também é muito perigoso. Então, tudo tenso precisa ser acompanhado.
No mundo virtual, é óbvio que eu não vou deixar lá tudo aberto, o aluno vai acessar o site que ele quiser, como os nossos filhos das nossas casas não podem ficar sozinhos lá na internet acessando o que eles querem. É necessário um acompanhamento. Daí que o papel do professor ele é fundamental. Ninguém faz o papel do professor. Ninguém faz. Pode vir um mundo virtual todinho para dentro da escola. Os demais profissionais que têm o seu valor, têm a sua especificidade, mas o professor, ele é o condutor desse processo. O professor, eu volto a dizer, ele é um antenado. O professor, para dar conta de ser professor, para dar conta de uma sala de aula, ele é alguém que estuda muito, que é conectado, que é antenado, ele é o grande condutor desse processo. Então, essas aulas precisam estar bem preparadas, bem planejadas, para que o aluno realmente tenha essa interação mestre-professor. Quando surgiu em Márcia Carvalho esse sacerdócio? Porque eu sempre falo que algumas profissões, a senhora fala sobre 40 horas trabalhadas na educação, 40 horas trabalhadas na saúde, 40 horas trabalhadas na educação. Aí, assim, eu penso que são sacerdócios, né? São 40 horas dedicadas a causas que formam cidadãos. Quando é que surgiu na Márcia Carvalho essa vontade? Qual foi a sua primeira experiência quando você entrou na sala de aula? Nossa. Porque eu sempre digo que nós, até irmos para a escola, o nosso mundo é a nossa família. Com certeza. O primeiro contato que a gente tem com o mundo externo, com a sociedade, se dá através da escola. E como é que foi? Vou te contar essa história. Eu penso que esse sacerdócio, concordo com você quando você fala que é sacerdócio, que é missão, e realmente né? Algumas profissões, se não for missão, você não dá conta. A minha também foi. Eu penso assim, desde pequenininha eu queria ser professora. Tem pessoas na minha época, eu prestei vestibular com 17 anos, na época corria, né? A gente começava a conversar e dizia assim, quem faz vestibular para pedagogia, para as demais licenciaturas, se fosse mulher, que nem eu, era quem queria arrumar marido. Falar, quer casar, vai fazer letras, vai fazer geografia, pedagogia, vai virar professora. Eu não. Eu escolhi ser pedagoga. Eu decidi desde pequena, falei, eu vou fazer pedagogia e eu serei professora. Agora, como começou? Eu era pequenininha. Aí eu vou fazer o seguinte, para aquelas pessoas que estão em casa, né, aguçar. Um pouquinho mais a curiosidade. Não aguçar a curiosidade, mas é aquele momento para você refletir, né, e saber a importância desses mestres, desses pedagogos, desses sacerdotes na nossa vida. Então vamos deixar você com um pouquinho de curiosidade. Professora Márcia Carvalho, que começa agora no próximo sábado aqui na TV Capital, um programa que a gente vai falar sobre isso depois do intervalo também. Eu quero conhecer a história de vida, porque muita gente acha que mestres, doutores e professores, desculpa a expressão, vêm de chocadeiras. Não, né? É necessário uma longa trajetória para chegar até o momento que a professora Márcia está aqui ao meu lado. E eu vou contar uma história emocionante, hein? Vale a pena aguardar, porque vai ser emocionante. E logo depois do intervalo, um instante só. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Assista o melhor programa de debate esportivo da TV Goiana, aqui na TV Capital. Programa Batendo Bola, com Johnny Uto, o samurai do esporte, e Gil Mendonça, o dirigente comentarista e a melhor equipe esportiva da TV Goiana. De segunda a sexta, das 1h30 às 2h30, com edição especial aos domingos. Programa Batendo Bola, com Johnny Uto, o samurai do esporte, e Gil Mendonça. De volta com o Jornal Argumento, né?
tendo uma aula com a professora Márcia Carvalho, professora mestre, que passa, né, a contribuir conosco, porque eu acho que a televisão, ela é um bem público, ela é uma concessão pública e a gente tem a obrigação de levar cultura e educação para as pessoas. Afinal de contas, estamos aqui, né, fazendo esse papel que é o papel do Estado. A televisão, ela é um serviço público, então a gente tem que levar conhecimento e educação. Por isso, sábado agora, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? No próximo sábado, às 9h30 da manhã, estreia o programa Mural com a professora Márcia. Mas antes do intervalo comercial, eu pedi para que a senhora contasse, porque infelizmente no Brasil a gente se encanta por legados, só que não levamos adiante. Nós entendemos, mas não damos continuidade. Aí eu pedi para que a senhora contasse a história da senhora, justamente para que não é um legado ainda, mas pelo menos a senhora herdou de alguém. Sim. E aí eu queria ouvir essa história, esse contato e o momento que a senhora percebeu. Seria professora? Não, serei sacerdotisa do ensino. Eu penso que é o ministério mesmo, viu, André? Eu contava no outro bloco que eu quis ser professora. Eu podia ter optado, eu pensava assim, às vezes eu seria psicóloga. Eu estava no ensino médio, no primeiro, segundo ano do ensino médio, às vezes eu fiquei em dúvida, pedagogia ou psicologia, mas depois logo eu vi que era pedagogia, que eu queria me tornar professora. A minha mãe diz o seguinte, quando eu era bem pequenininha, tinha 3, 4 anos, e isso eu vivenciei na minha casa, porque eu tenho 2 filhas também, que eu sentava no chão, pegava todas as minhas bonecas com essa idade e dava aula para elas. Então, assim, isso muitas crianças fazem, né? Eu também fiz isso quando eu tinha 4, 5 aninhos. Eu montava uma sala de aula de bonecas, André, bonecos, e eu dava aula, e eu escrevia, dava nota para eles, às vezes eu elaborava as tarefinhas para eles e chegava para eles e falava assim, você não faz essa tarefa, eu escolhi o mais elegante da sala. Então, assim, minha mãe dizia que eu sempre brinquei de escolinha. Tá bom, então eu já sabia que eu queria ser professora. Mas eu sou filha de pastor, acostumada a frequentar todos os domingos a escola dominical, e o meu pai me contava muitas histórias bíblicas, né? O valor da contação de história na vida de uma criança é fundamental. Então tá aí um conselho que eu deixo para os pais, contem histórias para os seus filhos. Deixe os seus filhos amassarem desde pequenininhos os livros, lerem, tomar gosto pela leitura. Ou pelo menos converse com seu filho. Converse com seu filho, né? E meu pai contava histórias bíblicas. Meu pai era pastor, meu pai já é falecido. Ele contava histórias bíblicas. E teve um dia de sábado que meu pai me contou a história da Arca de Noé. E eu fiquei encantada com os animais, com a história da Arca de Noé. Tá, fui dormir assim, fascinada. No outro dia, domingo pela manhã, meu pai é pastor da igreja, todo mundo ia para a escola dominical, eu pequenininha, eu tinha menos de 6 anos, tinha 5 anos e meio, eu estava alfabetizada ainda. Meu pai chegou na igreja e cadê a professora das crianças, André? Não tinha ido. A professora da classe de crianças, que seria a minha professora, ela teve um problema de saúde e não conseguiu comunicar. E teria uma reunião dos adultos nesse intervalo da escola dominical. E eu estou lá na sala, junto com meus amigos, maiores, menores que eu. E meu pai chega lá e fala assim, minha filha, você vai ser a professora hoje. Eu professora? A professora não vem e você vai ser professora dessas crianças. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou assim, começa a cantar com ela uns corinhos, umas musiquinhas, e depois você conta uma história. Eu falei, tá bom. Bom, aí imediatamente, botei todo mundo em círculo, olha que era carteiras, né, uma atrás do outro, e eu já pedi para alguém tirar as carteiras, botei as crianças em círculo, André, comecei a cantar e falei, eu já sei que história que eu vou contar a história, o quê? Da Arca de Noé, que eu ouvi ontem, estava fresquinha aqui na minha memória, e contei a história da Arca de Noé. Resumindo, todo mundo assistiu, era alunos... Transferiu o aprendizado. O aprendizado, né? Transferiu. Alunos, assim, maiores que
eu, alunos de 7, 8 anos ali, e eu consegui chamar a atenção, despertar ali, né? E eles ficaram o tempo todo assim, prestando atenção. Resumindo, terminou a escola dos adultos, a reunião dos adultos, os pais foram para a sala buscar os filhos e a aula não tinha terminado. Porque os meninos não queriam ir embora, nós estávamos tão envolvidos com a história, com o cantar, e aluno se envolve muito com o aluno, né? Criança chama criança, né? Então, assim, os pais ficavam na porta e falavam assim, mas não vai terminar? Aí nós terminamos, os pais levaram as crianças para a escola. Eu costumo dizer que a minha primeira aula foi com menos de 6 anos de idade. E daí começou essa minha trajetória. Aí fui fazer ensino fundamental, fiz ensino fundamental numa escola pública, né? Eu sou da Campininha, né? Eu nasci em Campinas com muito orgulho. Eu estudei no Educandário Campinas, eu estudei no Pedro Gomes, uma alegria, estudei no Instituto de Educação Castelo Branco. Eu fiz o ensino fundamental todo em escola pública, com muito orgulho. Cheguei ao ensino médio também em escola pública. Eu fiz o ensino médio no Colégio Rui Barbosa, ali na Avenida Goiás. E, assim, sempre em escola pública, sempre estudando muito. E o meu pai, ele não exigia muito de mim, não. Eu era a filhinha querida do meu pai. Nós somos 5, né? Nós somos 5 irmãos, mas o meu pai sempre falou assim, essa aqui vai estudar e vai estudar muito. E o meu pai exigia, assim, sempre que eu fosse, não a melhor, mas uma aluna, assim, de nota 8 em diante. Até porque quando eu tirava 7,5 na escola, eu chorava, eu exigia muito. Eu sou uma pessoa e sempre fui muito exigente, mas a começar em mim. Então, 7,5 para mim, André, era assim, uma tristeza, não tinha que ser mais de 8. E meus pais sempre investiram, sempre acreditaram, e eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu fui fazer o vestibular, após o ensino médio, 3º ano do ensino médio, eu falei, serei professora. E comecei aí a minha trajetória de professora, né? Essa primeira aula eu já tinha dado. E depois dessa primeira aula, enquanto adolescente e moça, na escola eu sempre trabalhei com adolescentes e sempre fui professora de escola dominical, a vida toda. Vamos ver, assim, o tempo é meio curto, a gente tem que falar sobre o programa, mas por onde passou, por quais escolas Márcia Carvalho, ela distribuiu ou ela permitiu que outras pessoas também pudessem ter esse conhecimento que você teve? Bom, ainda na universidade, eu estava terminando a universidade, eu fui dar aula numa escola chamada Instituto Presbiteriano Conservador, lá no setor Urias Magalhães. Eu fui ser professora do 4º ano do ensino fundamental. Nesse ano, eu fui professora, formei e prestei um concurso público no estado para coordenadora pedagógica e fui aprovada. Nessa época eu morava em Trindade, meu marido tinha sido enviado para Trindade a trabalho, eu morava em Trindade, fiz o concurso estadual, passei para coordenador pedagógico e fui ser coordenadora pedagógica de uma escola periférica muito grande na cidade de Trindade. Então, fiquei em Trindade 7 anos, fui coordenadora pedagógica, depois eu fui, junto com a igreja, fundar uma outra escola, chamada Escola Estadual Sol Dourado. Fiquei em Trindade enquanto professora, coordenadora e diretora de escola estadual durante 7 anos. E voltei para Goiânia. Meu marido foi enviado novamente para Goiânia, eu vim com a família e participei de um processo seletivo para trabalhar no Colégio Marista de Goiânia, para ser coordenadora pedagógica do Colégio Marista. E eu saí dessa escola estadual, vim para o Colégio Marista, com os filhos pequenos ainda, vieram estudar no Colégio Marista, fui aprovada, chamada, comecei já a coordenar na coordenação geral do ensino fundamental, de uma escola que na época tinha 2.300 alunos, e ali no Colégio Marista eu fiquei 7 anos também. Do Colégio Marista, eu fui convidada para ajudar a implantar o ensino médio no IP do Bueno. Então, são 2 escolas assim, que eu amo de paixão, o Colégio Marista e o IP ali no Bueno. Estavam precisando de um coordenador pedagógico para dar sequência ao ensino médio, que havia começado há alguns anos atrás. Então, eu me demiti do Colégio Marista e fui aceitar. Eu sou muito de aceitar desafios. A minha vida é toda de aceitar muitos desafios, André. Então, eu saí do Marista, fui para o IP, ser coordenadora pedagógica do ensino médio, trabalhar com a galera, que é uma galera muito jóia de trabalhar, que são os alunos do ensino médio, aprendi demais. Fiquei também 7 anos no colégio, no IP.
Aí eu participei de um outro processo seletivo, onde estava construindo o prédio, iniciando ali na base o prédio onde hoje é o Centro Educacional Sesc Cidadania, aqui no Jardim América. E eu participei desse processo seletivo para ser coordenadora pedagógica, junto com muitas pessoas, um processo seletivo muito apurado, feito aí com a academia. Foram, assim, só etapas seletivas, foram 8 etapas seletivas. E, para a surpresa minha, quando terminou esse processo, eu fui convidada a ser a primeira diretora dessa escola. Eu estava fazendo processo para coordenadora, fui chamada a ser diretora dessa escola, aceitei com muita alegria, uma escola muito, assim, eficaz, eficiente, como tudo do Sistema S. Aí, com o coração doendo, deixei o IP e fui ser a primeira diretora do Centro Educacional Sesc Cidadania. E fiquei lá só 2 anos. Eu ajudei a implantar a escola, fizemos toda a proposta junto com uma turma muito joia do Sesc, fizemos toda uma proposta, implantamos a escola, começamos a escola em 2003, André, com 1.500 alunos. Então, assim, a escola é um prédio muito lindo, tem uma proposta muito embasada. Isso foi em 2004, foi o primeiro ano, a escola agora faz 10 anos, inclusive eu dedico os primeiros programas do Mural com Márcia Carvalho ao Sesc Cidadania. Aí em 2004 eu pensei que eu ia continuar no Sesc Cidadania, depois de montar a escola, de trabalhar muito como equipe. Aí eu fui convidada a ser secretária municipal de educação aqui em Goiânia. Então, eu falei, meu Deus, mas eu volto a dizer para você, eu sou muito de desafios, aceitei o convite do prefeito eleito nessa época, no finalzinho de 2004, iniciei na Secretaria Municipal de Educação em 2005 e fiquei até 2010 na Educação Municipal de Goiânia. E ser secretária de Educação do município é uma prefeita de uma pequena cidade, porque são mais de 140 mil. Isso, nós deixamos em 2010 140 mil alunos e quase 14 mil profissionais de educação. Maior do que muitos municípios. E 329 unidades escolares entre CMEIs e escolas. Então, o prefeito sempre falava para mim assim, olha, é dirigir uma grande cidade. Sim. E graças a Deus, os avanços aconteceram, eu aprendi muito, porque nós, professores, nós aprendemos muito mais do que ensinamos, Eu aprendi muito na Educação de Goiânia, é uma grande escola, é uma rede maravilhosa. A Rede Municipal de Educação de Goiânia é uma rede, assim, cheia de pessoas comprometidas, mestres, doutores, e gente, assim, especialista que dedica mesmo. Eu aprendi muito e tive a alegria de ser a gestora dessa pasta. Saímos de 92 mil alunos para 140 mil alunos, saímos de 270 unidades para 300 e tanto unidades. Só CMEIs, Educação Infantil, foram implantados em 7 anos, mais de 50. Então, assim, foi uma vida de 8 anos, praticamente 7 anos, dedicados à educação de Goiânia, que eu não me arrependo, não. Eu faria tudo de novo, porque eu aprendi muito. E aí surgiu da nossa parte, um convite para que a professora Márcia viesse compor conosco, esse desafio que é educar, ensinar, porque infelizmente hoje no Brasil a escola ela só é notícia quando há um fato, uma morte, droga, estupro, coisas nesse sentido. Aí, conversando com a professora Márcia, a gente sabe que existem coisas muito boas, mas a curiosidade mórbida, ou talvez a necessidade de criar notícia, vem aquele fato da notícia negativa. É verdade. Então, a gente convidou a senhora, agradecemos muito por ter aceito o nosso convite, de tentar combater isso, mostrando que existe o lado bom da escola, mas que a mídia não quer mostrar, que ninguém quer mostrar, porque não é notícia, É verdade. Falam, é obrigação do poder público, mas não deixa de ser uma forma de motivar outras pessoas. Aí nós convidamos a senhora prontamente aceitou outro desafio. Outro Que é mostrar uma escola exemplo, uma escola motivadora e uma escola que faz muito, mas ninguém enxerga. Ninguém mostra. E aí estreia no próximo sábado agora, às 9h30 da manhã, programa Mural com a professora Márcia Carvalho. Agradeço por ter
Eu que agradeço. aceitado esse desafio. Nossa, eu que agradeço muitíssimo, viu? Muitíssimo o apoio de vocês. Assim, o programa Mural com Márcia Carvalho, como você falou, ele estreará no próximo sábado, às 9h30. E qual que é o objetivo principal? Ele vai estrear aqui, né, na TV Capital, no canal 32, e também na NET TV, canal 23, todo sábado, 9h30, ou pela internet, tvcapitalgoiania.com. E eu que agradeço, viu, André, esse desafio, esse convite. E qual que é o objetivo maior? Eu já estou convidando todos vocês para me darem essa audiência, porque vocês não vão se arrepender, vocês que são educadores, vocês que sabem que tudo passa pela educação, tudo começa pela educação. Então, eu convido você para nos dar a audiência e começará no próximo sábado. E qual que é o objetivo maior? O pessoal está me ligando e perguntando, né? A gente já botou algumas coisas no Facebook, e o Facebook tem o mesmo nome do programa, Mural com Márcia Carvalho, e o pessoal está perguntando o que vai acontecer nesse programa. André, essa ideia, como você já partilhou, ela surgiu exatamente do que você falou, de mostrar, de valorizar as experiências, os projetos bem-sucedidos que acontecem nas escolas. As várias formas de educar. Todos nós nas escolas fazemos muitas coisas importantes, muitas coisas eficientes, mas como você mesmo falou, a mídia não mostra. Não é fácil, você chama, você convida, vem cá, está acontecendo uma feira, está acontecendo um projeto especial, é muito difícil você conseguir. Mas igual você falou, o dia que acontece alguma coisa ruim, o sensacionalismo, infelizmente, ainda predomina muito em algumas emissoras. Então, esse programa é meia horinha só, vai ser de 9h30 às 10 da manhã, e ele pretende o quê? Onde houver um projeto educacional, cultural, bem sucedido, lá estaremos. Nós mostraremos, nós gravaremos nas escolas, mostraremos isso lá na escola, os alunos em atividades, os professores desenvolvendo esses projetos. Tem gente que pergunta assim, mas tem que ser o quê? Um projeto premiado? Nada disso, não tem que ser projeto premiado, não tem seleção para participar do programa, viu, André? Então, basta inscrever, basta nos comunicar, e onde houver, volto a dizer, alguma experiência que você queira mostrar, queira compartilhar, nós divulgaremos e priorizaremos essa escola. Aonde haja paixão pela educação. Paixão por educar, disse bem você. Então, nós iremos na escola, filmaremos você, mostraremos, e numa sala, nós temos uma sala, a salinha do Mural com Márcia Carvalho, nós entrevistaremos quem é responsável pela escola, pelo projeto, o professor, o diretor, o coordenador, para contar para todo mundo como isso acontece. Então, o objetivo é divulgar, é valorizar projetos bem-sucedidos, não só em Goiânia, tá, André? Sim. Onde houver uma escola, às vezes no interior do estado, nós iremos para lá, porque a gente pensa assim, mas aquela escola, nossa, tá feinha por fora, não quer dizer nada, os professores trabalham muito, os discentes ali aprendem muito, e nós queremos mostrar. Então, pode ser no interior, pode ser uma escola municipal, uma escola estadual, uma escola do poder privado, não tem nenhum problema, pode ser numa academia, numa universidade, num curso de formação continuada. Onde houver experiências bem-sucedidas em educação, nós queremos mostrar, valorizar. Então, o programa tem esse objetivo. Eu gostaria, assim, muitíssimo de agradecer você e, junto com você, a TV Capital, que sempre nos deu essa força, assim, muito grande. Agradecer as pessoas, assim, que estão acreditando, né? O apoio do programa será do I9, do Instituto Nova Vida, Formação e Gestão. Vocês podem acessar o site do I9 através do www.inove.org.br, que é uma instituição que trabalha com formação continuada e assessoria educacional e cultural. Repita o site, por favor. www.inove.org.br. Lá tem todos os detalhes. Então, o I9 é o patrocinador, é o apoiador. Outro apoiador, né, que eu já falei, que nós estaremos aqui com muita alegria, que abriu as portas para o programa, que tem acreditado, que nos fez o convite, é a TV Capital, canal 32, a NET TV, canal 23, e também, como o André bem disse, pela internet. E eu queria também agradecer ao pessoal da Sete Produtora, que está produzindo o programa também, junto com a TV Capital. Mandar aqui um abraço para o meu diretor, que é o Diego, a equipe, a Sueli, o Neto,
das 7, que estão assim acreditando, e nós convidamos vocês. Assistam todo sábado. Sábado é dia de acordar um pouquinho mais tarde, né, André? Então, acorda um pouquinho mais tarde, se você não estiver trabalhando, ligue a sua TV e assista Mural com Márcia Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para participar do programa, André, olha, eu quero escrever, eu quero sugerir, eu quero opinar, eu quero criticar, eu quero escrever minha escola, eu quero perguntar como é que faz para vocês irem na escola. Basta mandar um e-mail para nós. O e-mail, ele tem o nome do programa, é mural com Márcia Carvalho, @gmail.com. Facílimo, né? Fácil de decorar, é o nome do programa. Vou repetir, mural com Márcia Carvalho, @gmail.com. Então você pode opinar a partir de sábado, você pode opinar, pode sugerir, falar gostei dessa matéria, pode sugerir pauta para nós. Olha, a gente está trabalhando com um projeto aqui, está dando certo, vem para cá. E deixar seu telefone, deixar os contatos, que o Inove, que é o nosso patrocinador, que é quem está por trás desse programa apoiando, investindo, vai entrar em contato e nós vamos marcar essa agenda e vamos pautar a sua escola. Não é nenhum patrocinador, é alguém que também acredita em educação. Em educação. Alguém que faz educação, porque o grande foco do Inove é formação em gestão, é assessorar, é fazer congressos, seminários, é trazer para o foco a educação e a cultura. Nós temos mais 3 minutinhos de programa. Uma coisa que eu percebo que não só na escola, mas no jornalismo também é presente. Professor virou contador de história, jornalista também, porque as pessoas elas ficam muito preocupadas com o hoje e esquecem. Para entender o hoje, você tem que conhecer o antes, o passado, porque nada surge por acaso, né? Nada. E hoje a gente fica muito preso a isso. Então, assim, quando eu falei sobre essa questão de legado, de coisas assim, nós temos vários mestres, vários professores, vários sacerdotes que contribuíram muito com a educação, mas não tem espaço nem reconhecimento, né? Porque eu acho que isso é um grande erro, porque verdade. A gente tem que conhecer aqueles pioneiros, aquelas pessoas que criaram projetos, que apostaram nesses projetos e dar a eles valor, porque eu sempre falo que medalhas são coisas simbólicas, mas para você conseguir essa medalha, você tem que ter um serviço prestado. Ninguém vira assim, né? Aí admiram a medalha e esquecem o histórico que levou a pessoa a merecer a história aquele de prêmio. vida, né, Exato. André? É muito forte. Ninguém vira educador, ninguém vira assim, nada. Atrás de um grande professor, atrás do educador, você pode ter certeza, tem alguém que trabalha muito, alguém que realmente encara, como você bem disse, como uma missão, alguém que se dedica, e dedica toda uma vida, né? Toda uma vida. Se ninguém... E o programa, eu me encantei justamente por causa disso, porque agora mesmo estamos aqui nós dois no estúdio, mas tem uma legião de pessoas que estão trabalhando na televisão para levar esse programa ao ar. E poucas pessoas sabem ou reconhecem isso, né? Então é bom mostrar que na educação acontece o mesmo. Mesmo. Olha, nós temos certeza, André, assim, que o programa será bem sucedido. Ele é bem sucedido. Já está começando bem sucedido, porque o objetivo dele é maravilhoso. E tudo aquilo que você faz com alma, com amor. Fernando Pessoa já dizia, né? Nada é pequeno quando a alma é grande, né? E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, nós educadores, nós que temos assim a escola dentro das nossas vidas, né? Eu, por exemplo, tenho uma vida dedicada à escola, e quantos são iguais a mim, tem uma vida dedicada à escola, a gente trabalha e não tem o reconhecimento que nós merecemos. Então esse programa visa isso, nós temos certeza que já é um programa bem sucedido, daí fica mais uma vez o convite a todos vocês para assistirem e para apoiarem o nosso programa. Professora Márcia Carvalho, minha amiga, minha ídolo, né? Desculpe, eu estou errando o português, porque tem aquela coisa assim... Corta o coração, André. Acordei
meia. Aí eu falo assim, gente, eu acordei meia deprimida. Eu falei, será que ela acordou com a meia no pé? Meia no pé, né? Então, assim, essa questão da formação também, agradeço muitíssimo. Eu não vou desejar sucesso, porque já é sucesso. Eu sucesso. Estou aqui, né? Exato. Estarei aqui. E agradeço imensamente por esse novo desafio que você já superou. Muito obrigada a todos vocês. André, você sabe o meu carinho, a minha admiração pela sua pessoa, pela turma, né, pela equipe aqui da TV Capital. Obrigada por esse espaço aqui no Jornal Argumento e principalmente pelo mural com Márcia Carvalho, que você, assim, abriu as portas, está acreditando conosco. Você, que volto a dizer, é um grande educador, além de um amigo querido. A gente torce pelo sucesso do programa e sabendo que se não fossem as pessoas, e você é uma delas, nós não começaríamos agora no próximo sábado. Muito obrigada pelo carinho, pela receptividade que você tem tido comigo, sempre teve ao longo desses anos da nossa amizade. E educador chama educador, né? Por isso que eu estou aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, e a nossa obrigação aprender e compartilhar com os mestres, né? Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E sábado agora, 9h30 da manhã. Não tem essa questão de acordar mais cedo ou acordar mais tarde, não. É você se interessar, querer, saber, buscar, acompanhar e conhecer. O grande problema do brasileiro é que ele não conhece a sua história. E não, aí vem aquela velha frase, aprender com os erros. Se nós conhecermos a nossa história, nós não erramos. Então, Márcia Carvalho, nesse sábado agora, às 9h30 da manhã, sucesso já é, né? E a todos vocês, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.